Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para nós darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui de Presidente Epitácio ou região, vocês que desejarem participar conosco presencialmente, você pode estar participando em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã, ali em frente à Caixa Econômica Federal. E na congregação no bairro onde estamos, nós temos também escola bíblica todos os domingos às 8h30 da manhã também. E nós temos ali para jovens, adultos e para criança. Você é o nosso convidado também a estar presencialmente conosco, porque isso aqui é apenas um aperitivo. Isso aqui é um preparo. É importante a igreja estar reunida para aprender a palavra do Senhor, porque a igreja, ela prega a palavra e também ensina a palavra. Em parte de pregação existe ensino, e em parte de ensino também existe uma pregação da palavra. Ninguém cresce sozinho. Não existe igreja sozinha. Por quê? Porque nós somos membros. A igreja não é somente uma pessoa. Faz-se necessário a presença de todos os membros interligados. E dentro da igreja do Senhor, a qual é membro desse corpo de Cristo, ao qual ele, sendo o cabeça, ele colocou 5 ministérios, como diz em Efésios 4:11, né? Ele colocou os apóstolos, ele colocou os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, faz-se necessário nós estarmos em uma igreja aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Muito bem. Estivemos a lição passada, queridos, que foi uma lição muito importante, que falou, a lição 7, sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Aprendemos que isso é responsabilidade da igreja. Por quê? Porque não é dos políticos, porque não é das autoridades da época. Mas por que é da igreja? Não é dos pastores, é da igreja. Porque é a igreja que envia. Também não existe um missionário sair por aí e se dizendo ser missionário com a bolsa nas costas. Não. Ele precisa ter um centro, ele precisa ter uma base de apoio, a qual ele vai receber uma estrutura para ele pregar a contento a palavra do Senhor, aonde ele estiver, e cabe também a ele prestar conta, prestar relatório à igreja da qual ele foi enviado. E responsabilidade tem a ideia de carregar sobre os ombros, sobre as costas, né? Um peso que você carrega. Responsabilidade vem do latim, né? Que é responsabilize, que foi-se usado, queridos, para se fazer um contrato em Roma, um contrato formal. Quando alguém correspondia com aquele contrato, ele respondia dizendo respondeu, né? E um falava responde, o outro responde. Da ideia de responsabilidade. Então, nós sabemos também, queridos, que aprendemos que quando falamos sobre pecados na Bíblia, e eu entendo que existe 3 tipos de pecados. Pecado quando fazemos ou quando não fazemos. Como assim? Eu vou explicar e você anota as referências. Existe um pecado que chamamos primeiro de pecado de comissão. O que é o pecado de comissão? É o que eu faço conscientemente, de maneira deliberadamente. Então eu preciso me cuidar para eu não cair nesse erro. É o que diz lá em 1 Coríntios 10:12, o que está em pé,
olha para que não caia. O segundo pecado é chamado de pecado de omissão. O primeiro pecado eu peco fazendo. O segundo pecado é chamado de pecado de omissão, ou seja, aquilo que eu deixei de fazer. Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete um pecado. Então é pecado por não fazer. Se eu sei na minha igreja, ou no local aonde eu estou, não precisa ser alguém de outro país, não, perto de mim, de alguém que está precisando de ajuda e eu não abro a mão, eu estou cometendo um pecado de omissão, deixando de fazer, de ajudar alguém. E aprendemos na lição 7 aqui, que nós estudamos, sobre os domésticos da fé no nosso textual. Principalmente aos domésticos da fé devemos fazer o bem. E o terceiro pecado é chamado de pecado, é aquele pecado consentido, ou seja, quando você não está pecando, você não está fazendo, ou talvez você está ouvindo e você está consentindo com aquilo ali, você está participando, então você está associado com aquilo ali, você está pecando a mesma coisa. A referência está em Romanos capítulo 1, versículo 32, quando ele dá uma classe de vários pecados. Ele disse: não somente aos que fazem, mas aos que praticam. Consente, não somente os que praticam, os praticantes, porque existe o católico, né, praticante e o não praticante, existe o crente também, praticante e o não praticante. E quando falamos sobre a prática, fala da ação de alguém aqui. Então, não somente aos que fazem, mas aos que consente as pessoas fazerem. Então, esse é o pecado consentido. Então, aprendemos aqui pecado de comissão, quando eu faço, omissão, deixei de fazer, e consentido, eu apoiando. Por exemplo, eu não mato a criança, eu não sou um matador de criança, mas eu apoio ou eu voto em pessoas que é a favor do aborto, matando uma vida inocente em defesa. Eu estou pecando a mesma coisa, está no mesmo nível. E o que vai acontecer com esse tipo de pessoas e o que pode acontecer de criança ou de adulto, vão prestar conta diante do Senhor, ou aqui em vida mesmo na terra, ou aqui, ou não vai ser salvo e vai prestar conta para o Senhor dessas vidas. Muito bem. E aprendemos, queridos, que o cuidado é integral. Só que esse cuidado é completo, né? Nós já aprendemos aqui na outra lição. Mas eu queria, no nosso livro de apoio, falar algo, queridos, que é muito importante, que o nosso comentarista Wagner Gabi trouxe sobre uma psicóloga, né? E eu queria começar falando, em seu livro ele menciona, né, sobre os cuidados, não é somente do missionário, né? As pessoas que envia também devem ter cuidado, mas ele também deve se cuidar de alguma maneira, vamos entender. Por exemplo, aqui o Ministério da Saúde, do Gabi comenta em seu livro, o estresse faz parte da vida por causa da adaptação de um novo lugar. Ele pode sofrer algum tipo de estresse, né? E o Ministério da Saúde diz que o organismo, né? É uma reação natural, um estímulo, né, do organismo. Pode, por causa da adrenalina, né, atividade, pode chegar aí a uma noradrenalina. Isso pode fazer mal para a pessoa. Então, aqui ele diz no seu livro, falando do Ministério da Saúde, que é preciso se tomar cuidado com os estresse. E aí faz-se necessário a pessoa tomar alguns cuidados, como 3 coisas. Primeiro, alimentação, dormir e correr, fazer uma caminhada. Então é importante isso. Outro ponto aqui, eu quero falar sobre a doutora Lohane, né, de Oliveira, uma médica cardiologista, no seu TSE do pós. Ela disse que missionário tem poucas coisas, poucas pesquisas, mas fala, né, que
Isso é muito em professores, enfermeiros, agentes penitenciários. Precisa se tomar esse certo cuidado com pessoas que trabalham com pessoas, relacionamento interpessoal. Precisa tomar esse cuidado, né, com relacionamento entre a sociedade, para não ter alguns problemas da sua saúde também. Precisa se cuidar, querido, da sua saúde. E o missionário, ele precisa fazer isso. Terceira, a doutora Lohane também fala de uma psicóloga, Marilda Lippe, ela afirma que o corpo, ele fala, por exemplo, se a pessoa ela não está bem, ela precisa perceber e correr logo para procurar ajuda. Tem pessoas que estão doentes emocionalmente e não procuram ajuda. Aí quando se mata, já é tarde demais. Se você não está dormindo bem, se você está muito estressado, vontade de sumir, com uma ansiedade, distúrbio de sono, dormindo demais, sensação de incompetência, o corpo já está falando, porque o corpo fala, querido. Você percebe, e alguém talvez que está em volta precisa perceber quando a pessoa não está bem. E pode acontecer da pessoa achar que está bem e não está. E essa doutora Lohane, ela citando a Kelly O'Donnell, esse cuidado é o mais importante. Quando ela fala de ter o cuidado com o relacionamento com o Mestre Jesus, você precisa ter esse cuidado de ter sempre Jesus, estar sempre se relacionando com Jesus, orando, buscando ao Senhor, intimidade com o Senhor, a qual Ele não nos abandona. Muito bem, queridos, a lição de número 8, nós vamos falar, queridos, sobre missionários fazedores de tendas. Será que é preciso abandonar a carreira profissional por causa da vocação? Como conciliar a chamada, né, a vocação, com a profissão? Muito bem, vamos entender aqui, queridos. Missionários fazedores de tendas. Eu gostei de uma pregação de um pastor ali em São Paulo, que ele disse, né, que Paulo, ele fazia tendas, não contendas. Então, Paulo, ele fazia tendas. Vamos estudar aqui sobre Paulo, né? E que se ajuntou, né, com Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila ali em Coríntio, né? Que era natural de Ponto. E como eles trabalharam juntos ali em seu ofício de fazer tendas. Muito bem, queridos, precisamos entender que precisamos buscar do Senhor, buscar de Jesus, buscarmos esse poder, né? Porque sabemos que a religião dá autorização, o evangelho te dá autoridade. Anote isso, a religião te dá autorização, mas o evangelho te dá autoridade. Tem muitos que têm autorização, mas não têm autoridade. E outros podem ter autoridade, mas não têm a autorização. Então é importante conciliar isso. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele fez tendas, né, em Filipos, Tessalônica e Coríntios. Paulo vai explicar o porquê que ele não pegou ajuda dos coríntios. Parece que Paulo sabia que eles eram um pouco interesseiros, mas não vamos se aprofundar muito nisso. Mas ele não pegou ajuda daqueles irmãos, mas recebeu ajuda de outras igrejas, de Filipos, né, de outras igrejas. Paulo, ele recebeu ajuda a qual as pessoas elas doavam. Então é importante, queridos, nós entendermos isso. Veja que os Tessalônicos, eles não gostavam muito de trabalhar, e Paulo ali, trabalhando ali, dava o exemplo, né, para esse Tessalônico. Tanto é que ele disse que trabalhava noite e dia, né? Precisamos trabalhar, falando para ele trabalhar noite e dia para não pesar o pão do seu irmão. E Paulo vai mais profundo quando ele fala que quem não trabalha não deve comer. Então é importante, queridos, nós entendermos isso. Quando falamos sobre fé, o missionário viver pela fé, não é você mandar ele embora e Deus cuida, não. Precisa também viver da obra. O dinheiro está onde? O dinheiro está no bolso dos irmãos. Está no bolso dos irmãos. Então a igreja ela deve contribuir, né? Nós vamos falar aqui sobre a profissão do apóstolo Paulo. Primeiro ponto, precisamos entender 3 coisas. Primeiro, Deus, quando criou o homem, ele criou para o homem trabalhar. Não foi o pecado que fez o homem trabalhar, como muitos falam. Quando eu chegar lá no céu, eu vou dar umas porradas em Adão, ele que inventou o trabalho. Não foi. Antes da queda, Deus já criou o homem para trabalhar. Gênesis 2,15. Colocou o homem ali para lavrar e guardar o jardim, proteger. Depois se torna, né, necessário e penoso, né?
mas para a sua sobrevivência. Mas o trabalho, ele é de Deus. Não foi o diabo que criou o trabalho, foi Deus que criou o trabalho. Para quê? Primeiro, para o homem não viver desocupado, mas ele está ocupado, não viver ocioso, sempre trabalhando. Como diz Jonas 1,8. Qual é a tua ocupação? Em outras palavras, o que você está fazendo, filho? O que você faz da vida? O que você está fazendo aqui? Os marinheiros disseram para Jonas. Então, Deus criou o homem para ele sempre viver ocupado. Haja vista que após a queda, né, o pecado, o homem vai suar, não ia ter filhos com dor, né, a serpente teve a sua sentença. Mas o trabalho sempre existiu, ainda que existe o antes e o depois da queda, mas o trabalho sempre existiu, porque João 5,17, Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí você me pergunta, mas qual é o trabalho de Deus? É carpir, rastelar? Não, o trabalho de Deus é o quê? O trabalho de Deus é salvar, o trabalho de Deus é curar, o trabalho de Deus é libertar, vidas oprimidas, o trabalho de Deus é esse. É fazer a sua obra, ele está trabalhando. Jesus também disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não vai para o céu querer ficar lá na ociosidade também. Então o trabalho, ele é muito importante. Nós vemos aqui, o tópico 1 vai falar sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo, veja, tem que ter ocupação, segundo, a profissão e a vocação. Tem pessoas que têm, queridos, profissão, mas não têm vocação. Nós vamos ver no outro tópico. Tem pessoas que têm, mas não a profissão, mas não vocação. Então não confunda as coisas. Agora tem pessoa que tem profissão, mas também tem a vocação. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, fazedor de tênis, aqui o comentário diz no ponto 1, a expressão traduzida com mais precisão por trabalhos em couro, pois as tendas eram feitas de pelo de cabra, né? Ou seja, Paulo trabalhava com as mãos e pregava também a palavra. Paulo não era contra a pessoa viver da obra. E ele justifica isso dizendo que outras pessoas viviam da ajuda das pessoas. Nós estudamos na lição passada sobre isso. Então é importante. Existem pessoas que ele tem a profissão, ele vai para outros países que não pode até pregar o evangelho, né? Com a sua profissão ele consegue entrar. É a missão que não é institucional, ou seja, que não é uma instituição. Mas ele está lá pregando e ele leva a alma para onde? As pessoas para a igreja. Se tiver um lugar que eles têm um lugar onde ele congrega, ele leva aquelas almas para a igreja. Ele não faz uma divisão. Ele ganha alma para a igreja. Ele se vincula a uma igreja. Então isso é importante nós entendermos. Como o apóstolo Paulo, né, conjugava a vida profissional e ministerial. Ele disse isso. Nós vemos que dentro da cultura judaica, todo o menino judeu já aprende de cedo a trabalhar alguma profissão. Então, isso, queridos, é importante. Paulo procurava não aceitar muita oferta das pessoas, porque ele procurava, primeiramente, ganhar elas para Cristo. Procurava, primeiramente, ganhar elas para Cristo. E aí nós vemos aqui, queridos, que Paulo tinha essa profissão porque, com certeza, ele aprendeu na sua juventude. Infelizmente, muitas pessoas hoje, muitos jovens de hoje, eles sabem tudo de celular, gente. Eles sabem tudo, formatação e tudo, e net, não sei o quê. Só que muitas não aprendem uma profissão. E muitas vezes é a omissão dos pais. Ou dele mesmo. Mas é importante isso. Que profissão? Você está usando a sua profissão para glorificar ao Senhor? Eu não sei qual é a sua profissão. Temos várias profissões. Hoje as mulheres estão na profissão. Nós vemos cabelo, pessoas que fazem cabelo, pessoas que fazem crochê. Existem homens na parte de mecânico, automação, mulheres que fazem unha, bolo. Nós vemos lanche, pessoas que fazem lanche, ou a música, o laboratório, a medicina, dentista. Quem sabe Deus te colocou nessa profissão para você ganhar almas para o reino do Senhor. Pense bem nisso. Eu vou abandonar tudo. Não, primeiro você precisa orar ao Senhor e buscar se verdadeiramente Deus te chamou para viver integralmente na obra. Não, Deus me chamou só para viver da obra e sai explorando e um e outro aí sem igreja, sem pastor, sem tomar ceia. Cuidado. Cuidado com esse tipo de visão. Porque eu vou fazer um vídeo no próximo, essa semana, fica aí,
Mas nos ajude, queridos, compartilha, se inscreva. Nós temos 343 inscritos. Vamos chegar a 1000 inscritos para nós fazermos um vídeo ao vivo. Eu vou fazer um vídeo essa semana sobre o chamado, o oferecido e o emocionado. A diferença entre o chamado, oferecido e o emocionado. Então é importante, né? Então veja assim, tem pessoas que têm a profissão, esse domiciliar que tinha a mesma profissão. E dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podia aproximar as pessoas de diferentes segmentos e os serem seus próprios mantenedores ali. 3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo, o apóstolo Paulo. Veja que a ética, né, que o apóstolo Paulo ele tinha. Paulo dizia, né, que ele... nós vemos que, inclusive, mais tarde o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. O comentarista diz aqui. Veja que ele pede até uma certa desculpa por não ter ensinado eles, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Vou ler para vocês entenderem, queridos. 2 Coríntios 12, Paulo diz, a partir do versículo 12, né? Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que tendes vos sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Pergunta. Perdoai-me esse agravo, ou seja, essa falha que eu cometi. Aí o que me chama a atenção é o versículo 14. Eis que eu estou pronto pela terceira vez ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois que não busco o que é vosso. Veja, Paulo diz que eu não quero buscar o que é de vocês. Olha só, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Mas eu quero voltar antes aqui, porque Paulo é uma herança, quem dá para o filho é o pai, não é o filho da herança para o pai. Paulo diz aqui que é o pai deles espiritualmente, e é eu que tenho que ajudar vocês, e é eu aqui. O que Paulo está dizendo? É eu que tenho que dar para vocês, não vocês para mim. Olha só. Indiferente dos que se titulam apóstolo hoje, queridos. Mas eu quero completar aqui o versículo que diz assim. Olha o que Paulo diz. Eis que eu estou pronto a ir pela terceira vez e ter convosco, que não vos sereis pesado. Paulo diz, não quero pesar a vocês, pois não busco o que é vosso. Ou seja, eu não busco o que vocês têm. O que vocês têm. Ou seja, eu não busco coisas, olha só. Mas sim a vós. Ou seja, Paulo diz, eu não quero o que vocês têm, eu quero vocês. Paulo está dizendo assim, vocês são mais importantes do que as coisas. E o que nós estamos vivendo hoje, queridos, é uma chamada inversão de valores. Precisamos amar pessoas e usar as coisas. Mas hoje está completamente invertido. Hoje estão amando coisa e usando pessoas. E tem pessoas que te usam enquanto pode. Ele suga o que você tem, até o que não tem. E quando você não pode mais, ele se frustra, ele te abandona, ele não quer você mais, você não paga mais churrasco, você não paga mais pizza, você nunca mais emprestou nada para ele. Se você emprestar 100 vezes, ele vai te dar o dinheiro, mas se ele sente uma vez, ele não te emprestar, aí você vira o rosto, você não fala mais com a pessoa, ele não está nem aí para mim. Não é isso, querido, isso não é evangelho. Paulo diz aqui, a pessoa de vocês são mais importantes do que o que vocês têm. Isso é o evangelho, queridos, que vai na contramão, né? Isso é o que é a ética financeira na atividade missionária do apóstolo Paulo. Nós vemos hoje muitas pessoas até fazendo filantropia e outras coisas, mas é muito interesse. No Espiritismo se faz isso. Ações sociais, empreendimento, essas coisas, mas muitas das vezes por interesse ou até mesmo por causa se justificar diante de Deus por causa das suas obras. Missão não é filantropia, queridos. Ação social, caridade apenas, é muito mais do que isso. Primeiro tem que apresentar Jesus. E o missionário, eu já disse no estudo passado, tem que estar preparado intelectualmente, espiritualmente, culturalmente, conhecer a cultura, o lugar que ele vai, os costumes daquele lugar, isso é importante para ele não se frustrar. Primeiramente, conhecimento intelectual, ele tem que conhecer Bíblia, ele tem que conhecer de Deus, ele tem que conhecer tudo sobre a palavra. Imagina um missionário pregar sobre Cristo e não tem conhecimento da palavra, de Cristo da palavra.
Isso é uma frustração? Isso é uma frustração. E fazer missão não é isso, queridos. E aí nós vemos aqui, Paulo tinha esse ofício com Priscila e Áquila. Quem sabe Deus se colocou nessa profissão? Você precisa conciliar a profissão com a vocação. Quem sabe Deus te colocou como babá, por exemplo, cuidar de um bebê, você vai ensinando aquele menino e ele se torna um cristão, seguidor de Cristo. Quem sabe você tem uma grande influência na internet, com rede social. Eu aqui estou usando para semear, fazer missão e muitos não compartilham ainda, queridos. Porque não quer ver o crescimento, não quer ver o bem do irmão ou da irmã. Não, ele vai ganhar dinheiro. Eu não faço isso para ganhar dinheiro, queridos. Eu tenho um chamado na obra do Senhor e eu trabalho também. Eu tenho uma minha vida secular. E nos descansos meu é aqui trabalhando para entregar essa mensagem a vocês. Gratuitamente, sem receber um centavo, porque eu sei que a recompensa vem de Deus. Precisamos ter que tomar cuidado. Deus envia, queridos, com a igreja também. E Deus responsabiliza pelo resultado. Agora, eu não posso me omitir. O dinheiro está no bolso dos crentes. E nós vemos, queridos, que é algo muito importante. O tópico 2 fala missionário, fazedor de tendas, fazedora de tendas. Quem sabe aos talentos, dom, habilidade que Deus te deu, que Deus te colocou. Nós vemos em Provérbios 31:13, uma mulher trabalhando, uma mulher ativa. Lá em Atos 9, né, do 36 ao 43, nós vemos ali Talita, né, que significa gazela, né, ou Dorcas em grego, Talita em aramaico, Dorcas em grego ali, que fazia as vestimentas ali para as viúvas, trabalhava com as mãos. A força missionária no mundo começou com quem? Nós já estudamos sobre isso. É uma ação de Deus, através de Cristo Jesus. O pai planeja. O filho faz o quê? O pai planejou. O filho, ele vai executar essa função, essa missão. Né? O pai planejou, o filho executa, o Espírito Santo consuma. Ele continua trabalhando, né, na igreja. Começa com Cristo. Nós vemos uma ação evangelística de Cristo. Há um certo missionário que ele diz que a pregação tem que ser urgente. Temos que pregar como se Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Isso é muito importante, queridos. Veja que a ação de Jesus começou com Deus e Jesus. Jesus selecionou os elementos para o trabalho, escolheu os 12. Jesus associou com eles, associou-se com eles, designou, dizendo que estaria com eles, presente com eles. Jesus não abandonou, seu discípulo. Não abandonou. Exigiu deles consagração, tomai sobre vós o meu jugo. Transmitiu a eles poder como condição credencial, disse que recebeu o Espírito Santo. Jesus delegou autoridade, distribuiu trabalho entre eles. Eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, a pessoa que tem uma chamada missionária, você vai perceber na congregação onde você está, se ele evangeliza ali, como que é o desenvolvimento dele. Se ele tem interesse ali, ele vai ter lá. Se ele não evangeliza no lugar onde ele está, no seu bairro ou na sua cidade, ele não vai fazer em outro lugar. Jesus delegou autoridade, deu serviço para eles. E esperou que eles se multiplicassem, para que vós deis fruto. João 15:16. E por fim, Jesus supervisionou. Marcos 8:17. Ainda não compreendestes? Não consideraste nem compreendestes os milagres? Veja só, queridos, que é algo muito importante. Que é algo muito importante para nós entendermos, queridos. O que significa evangelho? Que vem no grego evangelion, que significa boas novas. Evangelismo, que significa trazer ou anunciar boas novas. E do hebraico é bissar, que significa anunciar, contar, publicar. Quem sabe hoje Deus te deu as redes sociais para você publicar. Você posta política, desabafa, tantas coisas, e não publica um versículo da palavra, que é tempo de nós anunciarmos as boas novas do Senhor. Vocação, profissão e missões. Quem chama é Deus. É Deus quem chama, a chamada divina, mas tem um preparo humano.
Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. O que significa vocação? Vocação do latim é vocatio, ou vocationes é um ato de chamar, e vocare quer dizer escolher. Então, resumindo aqui, é um chamado, e eu respondo a esse chamado da graça divina do Senhor. Missão, profissão, meu campo missionário. Veja, o comentário vai trazer aqui, servir a Cristo com o que somos e também com o que temos. Precisamos servir a Cristo. Queridos, a humanidade está nas mãos da igreja. Ninguém chegará ao céu, anote isso, ninguém chegará ao céu se não for por uma ação evangelizadora da igreja. Essa é a realidade, queridos. Não, mas Deus fez o que ele tinha que fazer. Ele enviou Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e já subiu o céu e deixou o Espírito Santo. Então a igreja continua fazendo o que Atos começou. O mundo está inquieto, mas Deus ainda responde. Deus ele está chamando pessoas para a obra do Senhor. Muitas pessoas achavam que antigamente sair do emprego. Não, não precisa. Eu já disse que se você orar e buscar e Deus falar com você e chamou para viver integralmente. É diferente. Cuidado com a escatofobia, ter medo do fim dos tempos, ter medo das coisas. Não, não temas. Você confia em Deus, se você foi chamado, você vai ter fé no Senhor, o Senhor vai prover na sua vida. E eu quero deixar aqui, finalizar, um segredinho do Salmo 126, querido. Eu vou deixar esse segredinho para vocês. Foi revelação que o Senhor revelou em meu coração e eu não posso ficar só para mim. Tem pessoas que ficam somente para ele. Não, não é o meu foco, não é o meu mérito aqui. Mas eu quero revelar para vocês o que está na Bíblia. Para você missionário ou missionário que está me ouvindo aqui. Salmo 126, o verso 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Quem vai levando a cesta de semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. O que eu aprendo com isso? Fazer missão é indo chorando e voltando rindo. Ou seja, fazer missão, fazer a obra do Senhor, é indo chorando e voltando rindo. Ou seja, o resultado, a volta é melhor do que o começo. O final é melhor do que o começo. Ou seja, o resultado é maior do que o processo. Por quê? Porque Satanás faz isso. Satanás quer que a igreja vá rindo e volta chorando, mas com Deus é diferente. Você vai chorando, é sacrificante, é doloroso, mas você volta alegre, rindo, com o resultado, com os frutos. Amém? Que Deus abençoe.